Você já sentiu como se algo invisível estivesse bloqueando o seu crescimento? Como se uma força oculta o mantivesse preso no mesmo lugar na vida? E se eu te dissesse que existe uma técnica poderosa, usada por mestres espirituais e validada por neurocientistas visionários, que pode mudar instantaneamente o seu campo vibracional e que foi silenciada justamente por isso? Uma prática tão eficaz na reprogramação da mente e no alinhamento da energia com a frequência da abundância, que foi desacreditada, ridicularizada e escondida do público por décadas. Mas hoje você vai aprendê-la. Neste vídeo, vamos revelar a técnica da faixa, estudada a fundo por Jacobo Greenberg, que tem o poder de transformar não apenas o que você sente, mas a realidade que você vive. Prepare-se para uma jornada de despertar e expansão vibracional. Comente abaixo: eu permito que minha vibração se alinhe com o meu destino mais elevado. E sinta as portas da transformação começarem a se abrir. Jacobo Greenberg não foi apenas um cientista. Ele foi um dos maiores exploradores da mente humana que o mundo já conheceu. Formado em psicologia e neurofisiologia, dedicou décadas ao estudo da consciência, da percepção e das realidades não ordinárias. Mas, ao contrário da ciência tradicional, Greenberg ousou atravessar fronteiras. Ele não teve medo de se aprofundar nos conhecimentos ancestrais dos xamãs, nos estados alterados da consciência e nas forças invisíveis que moldam a realidade. Sua teoria mais revolucionária foi o campo neuronal, uma matriz invisível que conecta nossa percepção à estrutura do universo. Segundo ele, a realidade externa não é algo fixo e separado de nós, mas uma projeção direta de nossos padrões mentais e vibracionais. Isso significa que mudar sua vibração interna altera a realidade que você vivencia. O que Greenberg descobriu incomodou muita gente. Seu desaparecimento misterioso em 1994 alimentou suspeitas e teorias de que ele havia descoberto algo que não deveria. E é justamente essa técnica, estudada por ele, praticada por sábios de antigas tradições e evitada por instituições modernas, que você aprenderá agora. Uma prática simples, com potencial de reprogramar sua mente e mudar sua frequência em questão de minutos. Tudo no universo vibra. Cada átomo, cada célula, cada pensamento é uma manifestação energética com sua própria frequência específica. Essa é uma das leis fundamentais da realidade, compreendida há milênios por tradições espirituais e só agora começando a ser reconhecida pela ciência. Quando falamos em campo vibracional, não estamos usando uma metáfora mística, mas descrevendo a estrutura invisível e precisa que sustenta todas as coisas. Greenberg chamou essa estrutura de campo neuronal, uma matriz informacional que liga nossa consciência à realidade. Ele afirmava que o mundo que percebemos é uma projeção gerada por esse campo, interagindo com nossas mentes. Isso significa que nossa percepção da realidade, incluindo saúde, relacionamentos, oportunidades e até o dinheiro, é moldada fundamentalmente pela frequência em que vibramos. Se sua vibração é densa, enraizada no medo, na escassez ou na dúvida, você perceberá um mundo que confirma essas emoções. Mas se sua vibração se eleva, preenchida de confiança, gratidão e presença, sua realidade começará a se reorganizar em torno disso. Essa ideia ressoa com a física quântica, que demonstra que o observador influencia o observado. A matéria não é uma estrutura sólida e estática, mas uma possibilidade que se comporta de forma diferente conforme o foco da consciência. Isso reforça a visão de Greenberg. A realidade não é absoluta, ela responde à sua vibração. E essa vibração é determinada, sobretudo, pelo seu estado emocional e mental dominante. Quando você vive em constante alerta, ansiedade, raiva ou ressentimento, seu campo colapsa e emite sinais de desarmonia,
Por outro lado, quando você cultiva serenidade, amor, perdão e aceitação, sua frequência se eleva e, com ela, sua capacidade de atrair experiências alinhadas com essa nova vibração. Imagine, por exemplo, que você é uma estação de rádio. Se estiver sintonizado na 88.5 FM, não importa o quanto deseja ouvir uma música da 105.7 FM. Você simplesmente não vai captar essa frequência. O mesmo vale para a abundância, a saúde ou o amor. Desejar não basta. É preciso vibrar na frequência daquilo que se deseja. Por isso, antes que qualquer técnica funcione, é essencial reconhecer que você já está criando sua realidade o tempo todo, consciente ou inconscientemente. A diferença está em tomar o controle desse processo e aprender a direcionar sua vibração de forma deliberada. Esse é o primeiro passo para acessar a técnica revelada por Greenberg, e também o motivo de ela ser tão poderosa. Porque uma vez que você entende que tudo é frequência, percebe que nada está fora do seu alcance. A única pergunta que resta é: qual frequência você está emitindo neste momento? Se a realidade pode ser moldada pela mente humana, por que essa informação não é ensinada nas escolas? Por que tantas pessoas vivem desconectadas do próprio poder criativo? A resposta é incômoda, mas necessária. Porque existe um sistema que se beneficia da sua limitação. A técnica que você está prestes a aprender foi, em muitos aspectos, banida. Não por ser perigosa, mas por ser libertadora. E sociedades baseadas no controle não sobrevivem quando os indivíduos despertam para o próprio poder. Greenberg sabia disso. Seus estudos sobre o campo neuronal não apenas desafiaram os modelos clássicos da neurociência, mas tocaram em algo profundo: a capacidade humana de criar realidades por meio da consciência. Ele afirmava que uma mente bem treinada é capaz de reconfigurar a estrutura da experiência vivida, e isso ameaçava tudo, dos modelos educacionais aos sistemas econômicos e religiosos. Imagine um mundo onde cada pessoa compreende que sua frequência interna define seu destino. Um mundo onde competição, manipulação e obediência cega deixariam de ser necessárias para sobreviver. Se essa visão ressoou com você, saiba que existe um manual completo com técnicas, rituais e revelações esquecidas para despertar esse potencial oculto dentro de você. Todas essas limitações que foram impostas em você vão desaparecer. O livro Seu Eu Superior é mais do que um guia. É um mapa vibracional para transformar sua realidade a partir da consciência. E é isso que você precisa, se você já tentou de tudo para mudar de realidade. Lá dentro, você encontrará práticas ancestrais para acessar o campo quântico, reprogramar sua mente e manifestar prosperidade, proteção e clareza em todos os aspectos da vida. O acesso está no primeiro comentário fixado abaixo. Mas atenção! Esse conteúdo só deve ser lido por quem está pronto para quebrar os próprios limites internos. Agora, preste atenção. Depois de mudar o seu estado de ser, você enxerga um mundo em que os seres humanos acessam conscientemente a intuição, a criatividade e o poder da manifestação. Um mundo assim seria impossível de controlar. Por isso, técnicas como essa foram desacreditadas, ridicularizadas ou simplesmente ignoradas. A cultura dominante prefere manter as pessoas presas em ciclos de medo, culpa e escassez, porque aqueles que vibram em baixa frequência são facilmente manipuláveis. Quando você está cansado, ansioso ou desesperado, tem mais chances de consumir em excesso, acreditar sem questionar, aceitar empregos que odeia, permanecer em relações dependentes e repetir padrões destrutivos como se fossem normais. A técnica estudada por Greenberg muda o jogo, porque rompe essa estrutura. Ela ensina que a realidade não é imposta de fora para dentro, mas criada de dentro para fora. Isso significa que não existem vítimas, apenas criadores inconscientes ou conscientes.
E o despertar dessa consciência não serve a sistemas construídos sobre a passividade coletiva. Além disso, é importante entender que o que é proibido nem sempre é oficialmente banido. Às vezes, a proibição se dá pela simples omissão. Basta não ensinar, não divulgar, não investir. Marginalizar o conhecimento é uma forma sutil e eficaz de controle. E foi exatamente isso que aconteceu com os ensinamentos de Grinberg após seu desaparecimento. Hoje, no entanto, esse conhecimento retorna com mais força, clareza e necessidade do que nunca. A técnica da faixa está de volta e você está prestes a aprender como aplicá-la. Mas antes, é preciso saber quando ela deve ser usada para ter seu poder máximo. Isso nos leva ao próximo ponto crucial, o momento ideal para a reprogramação vibracional. Existe um momento do dia em que o acesso ao subconsciente se torna mais direto, mais receptivo, mais vulnerável às sugestões que você planta. É nesse instante que a técnica revelada por Jacobo Grinberg se torna mais eficaz. Seus efeitos se tornam quase inevitáveis. Esse momento não exige esforço nem rituais complexos. Ele acontece todos os dias e talvez você esteja desperdiçando sem perceber. Estamos falando do estado hipnagógico, a transição entre a vigília e o sono. Quando você se deita e começa a relaxar, seu cérebro sai das frequências beta, associadas à lógica e ao pensamento crítico, e entra gradualmente em ondas alfa e, por fim, teta. Essa é exatamente a frequência dominante em crianças pequenas, que absorvem tudo sem filtrar, formando as crenças que definirão suas vidas adultas. Nesse estado, o subconsciente está aberto, sem resistência. Tudo o que você pensa, sente ou afirma nessa transição é absorvido como verdade. Grinberg identificou esse momento como uma brecha entre o eu racional e o campo de potencialidade pura. Ele chamava isso de ponto de dissolução perceptiva, quando a mente para de filtrar a realidade como estrutura fixa e começa a interagir diretamente com o campo neuronal. Em outras palavras, é nesse estado que a realidade começa a ser moldada de dentro para fora. Mas o que a maioria das pessoas faz nesse momento? Relembra problemas, revive discussões, sente medo do futuro ou alimenta arrependimentos sobre o passado. Ou adormece, rolando redes sociais, consumindo conteúdos que ativam medo, comparação ou desânimo. E tudo isso é absorvido como programação. Agora, imagine o oposto. Usar esse instante sagrado para plantar imagens de poder, frases de alinhamento, sentimentos de segurança e gratidão. Imagine adormecer visualizando-se vivendo a vida que deseja, sentindo emoções genuínas de confiança, prosperidade e saúde. Tudo o que o subconsciente aceita como verdade se transforma em direção, comportamento e atração, e o que é alimentado repetidamente se torna inevitável. Esse é o segredo por trás da técnica de reprogramação vibracional. Você não precisa forçar a mudança, apenas usá-la no momento certo. Durante o estado hipnagógico, o esforço dá lugar à influência suave e afirmações agem como sementes que brotam no solo fértil da mente inconsciente. Grandes místicos e estudiosos, como Neville Goddard, citado por Grinberg, também falaram sobre esse momento. Goddard chamava isso de sono criativo e dizia: se você dormir sentindo-se como a pessoa que deseja ser, acordará vivendo como ela. Isso não é uma metáfora bonita, é neurociência aplicada à espiritualidade. O momento mais poderoso acontece todas as noites e o seu subconsciente está esperando por novas instruções. A pergunta é: você está disposto a usar isso a seu favor? Agora que você compreende o poder do momento certo, chegamos ao ponto mais importante deste vídeo. A técnica que muda instantaneamente sua vibração. Essa prática, estudada e sugerida por Jacobo Grinberg em suas pesquisas sobre consciência,
É uma combinação precisa de palavra, emoção e respiração. 3 elementos que, quando sincronizados, reconfiguram sua realidade interna e, consequentemente, sua realidade externa. Essa técnica é simples, mas não deve ser subestimada. Seu poder reside justamente em como atua sobre o campo neuronal, penetrando os filtros mentais e se enraizando no nível vibracional do ser. Greenberg afirmava que a mente não apenas observa a realidade, mas interage com a estrutura do espaço-tempo de acordo com a frequência que emite. E para mudar essa frequência, você precisa trabalhar seu estado interno. O primeiro pilar é a palavra. As palavras que você pronuncia são códigos de ativação vibracional. Quando ditas com intenção, elas criam caminhos neurais, ativam regiões do cérebro e produzem mudanças bioquímicas reais. Mas atenção, a repetição é a chave. Estudos mostram que, após 6 repetições focadas de uma frase em um estado receptivo, a mente reduz sua resistência e começa a aceitar a nova sugestão como verdade. A frase recomendada aqui é: eu sou um campo vibracional de poder, confiança e abundância. Tudo já está dentro de mim. Diga nos comentários: tudo já está dentro de mim. Isso reforça a sua intenção para mudar de realidade completamente. O segundo pilar é a emoção. A mente não se reprograma apenas com palavras vazias. Ela responde à intensidade emocional associada ao que você afirma. Ao repetir a frase, é essencial que você sinta cada palavra como real. Imagine, por exemplo, que você já está vivendo essa realidade. Sinta a confiança no seu corpo. O alívio por não depender mais do acaso. A alegria de saber que tudo está se alinhando. Quanto mais real a emoção, mais profundamente ela é registrada. O terceiro pilar é a respiração. A respiração é o elo entre corpo e mente. A respiração consciente ativa o sistema parasimpático, permitindo que o corpo relaxe, a glândula pineal se abra e o campo neuronal se torne mais acessível. A prática consiste em inspirar profundamente pelo nariz, enquanto visualiza uma luz dourada entrando pelo topo da cabeça. Segure por 3 segundos. Depois, expire lentamente pela boca, liberando todo medo, dúvida ou tensão. A cada ciclo, repita mentalmente a frase com emoção. Idealmente, repita esse processo por pelo menos 1 minuto, de preferência no estado hipnagógico, como descrito anteriormente. Com o tempo, essa prática se enraiza no seu sistema vibracional, transformando a forma como você percebe o mundo e, mais importante ainda, como o mundo responde a você. Essa é a técnica. Nenhum segredo escondido em livros antigos, nenhum ritual obscuro, apenas palavra, emoção e respiração usadas conscientemente no momento perfeito. Simples, poderosa, silenciada por muitos, mas agora está em suas mãos. Conhecer a técnica é apenas o começo. A verdadeira transformação acontece quando você a integra na sua rotina. O erro que muitas pessoas cometem é esperar uma mudança permanente e instantânea, sem entender que a vibração é um estado dinâmico. Assim como o corpo precisa de nutrição diária, sua frequência precisa ser alimentada e direcionada regularmente. É aí que entram os rituais. Práticas simples, mas consistentes, que ancoram sua nova vibração no mundo real. O primeiro ritual é o mais poderoso, a prática antes de dormir. Como vimos, o estado hipnagógico é a janela para a reprogramação vibracional. Reserve de 2 a 5 minutos antes do sono para aplicar a técnica revelada por Greenberg. Respire profundamente. Repita a frase escolhida com emoção e visualize a vida que deseja como se já fosse real. Adormecer nesse estado envia um comando claro ao seu subconsciente e prepara seu campo para se alinhar com a nova realidade ao despertar. O segundo ritual é o alinhamento vibracional matinal.
Nos primeiros minutos após acordar, seu cérebro ainda está em ondas alfa, o que significa que está receptivo. Antes de olhar o celular ou se conectar com o mundo exterior, sente-se por um momento. Respire profundamente e repita: eu sou presença, poder e abundância. Hoje, tudo conspira a meu favor. Essa frase funciona como um selo energético para o seu dia. Ela protege sua vibração e impede que influências externas o desconectem da sua frequência mais elevada. O terceiro ritual é a ação diária em coerência com sua nova vibração. A mente aprende mais com o que você faz do que com o que você pensa. Portanto, para consolidar sua reprogramação, você deve agir como alguém que já vibra em abundância. Não se trata de fingir, mas de viver com intenção. Administre suas finanças conscientemente. Tome decisões com base na confiança. Invista em si mesmo. Pequenas ações coerentes reforçam o novo campo vibracional. O quarto ritual são os momentos energéticos de elevação vibracional consciente. Todos os dias, reserve um momento para elevar sua frequência de forma intencional. Isso pode ser feito ouvindo músicas que evocam emoções positivas, lendo algo inspirador, praticando gratidão ou desfrutando da natureza. Essas pausas energéticas evitam que você recaia em padrões antigos e ajudam a estabilizar sua nova vibração. Por fim, o quinto ritual é espiritual. Entrega e confiança no processo. A transformação não acontece sob controle rígido, mas por meio da confiança. Liberte-se dos medos, dúvidas e da impaciência. Sempre que a ansiedade surgir, repita: eu não preciso me apressar. Minha vibração já está criando o caminho. Greenberg entendia que a realidade se ajusta não à pressa, mas à consistência vibracional. Quanto mais você repetir esses rituais, mais naturais eles se tornam e mais inevitável se torna sua transformação. Sua nova realidade já está sendo construída e agora você tem as ferramentas para sustentá-la. Agora que você conhece a técnica, entende o momento ideal para aplicá-la e aprendeu a manter sua vibração elevada no dia a dia. O próximo passo é simples. Haja com intenção e consistência. A transformação não exige esforço desesperado, mas um compromisso silencioso com o seu novo eu. Não espere sinais externos para começar. Comece agora, mesmo que seja com 1 minuto de respiração consciente antes de dormir. Mesmo que seja com uma única afirmação dita com fé ao acordar. Pequenos gestos têm o poder de mover grandes estruturas quando feitos com presença e convicção. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, inscreva-se no canal para continuar recebendo vídeos que expandem sua consciência e fortalecem seu campo vibracional. Deixe um comentário abaixo dizendo: eu ativo minha frequência original todos os dias. Isso não é apenas uma frase, é uma declaração energética que reforça sua intenção no campo da realidade. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Alguém que precisa se lembrar de que o poder não está fora, está dentro, esperando para ser despertado. Você não é espectador da sua vida. Você é o Criador. E agora está em suas mãos a técnica que pode mudar sua vida.